Amados, bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja de cada um de nós. Essa manhã de sábado, estamos terminando aí, né, gente? O mês de março, como é que passa rápido, né? Estamos daqui a pouco no meio do ano, mas pela graça de Deus estamos firmes aí, né? Esse nosso propósito de diariamente, todo dia, de forma constante, buscarmos a palavra do Senhor para as nossas vidas. Amanhã a gente vai começar uma nova série de mensagens baseada na mensagem de amanhã, né, que é sobre o poder dos filhos de Deus. A gente vive hoje aí uma época muito mística, onde o poder de Deus ele é materializado em coisas, né, em azeite, em manto, copo com água. O nome disso não é evangelho, né, gente? Isso aí é feitiçaria. A Bíblia chama isso de feitiçaria. Então veja quanto que as pessoas conseguem distorcer o evangelho. Então é importante que a gente entenda e olhe para a palavra e a gente veja o que é o poder, né, que Deus nos concede como seus filhos. Vamos começar com a Bíblia, naturalmente, né, gente? Vamos em João 1,12. O texto diz assim: mas a todos que creram nele... Opa, desculpa. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Deus, aí tem duas versões, né? Tem a NVT que fala que Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus, e na Almeida fala que Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural ou segundo a carne, mas como resultado, nem como resultado da paixão da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então veja que aqui, amados, o início da nossa vida espiritual relaciona diretamente essa questão de nós termos nascido de Deus, não por uma decisão humana. Então a gente pensa, né? A gente analisa, a gente vê que tem dois nascimentos que são tratados aqui. Tem um nascimento físico nosso, né? Nosso pai e nossa mãe coabitaram, nossa mãe ficou grávida, nós viemos, nossa biologia. Mas tem um outro nascimento, né, que esse é um nascimento que vem de Deus, uma decisão de Deus, que Deus olhou para nós, nos regenerou, nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, Ele nos justificou, tem nos santificado, né? Então é importante que nós entendamos que nós que cremos em Jesus Cristo, crer é aquela convicção que leva a ação, uma ação de obediência à palavra de Deus, vimos isso ontem, né? Não é qualquer convicção. Então nós que cremos, que temos nossa vida transformada pela vontade de Deus, nós somos novas criaturas, nós temos um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele está diretamente relacionado ao poder de ser filho de Deus. Então, não tem como separar a vida cristã de poder. Agora, vamos ver, queridos, que tipo de poder é esse? Né? Isso que é importante. Que tipo de poder? Primeiro tipo de poder, 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus. Lembra? João 12, nós nascemos de Deus. João 13, desculpa, nós nascemos de Deus. O mesmo apóstolo, aqui em outra carta, 1 João 3,9, ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecado, pois é nascido de Deus. Então, o primeiro poder, queridos, que nós temos é de não permanecermos no pecado. É disso que se trata quando fala de poder. Nós temos o poder de estarmos num processo de santificação. A gente estava conversando ontem na igreja e eu relatei, né, um breve testemunho, né, quando eu não era convertido, na minha adolescência, tinha um vídeo que eu via, que achava engraçado, com várias piadas e tal. Aí outro dia eu estava, lembrei desse vídeo, né, lembrei da minha adolescência, da minha juventude e tal, e eu procurei, achei o vídeo e eu vi, poxa, como é que eu gostava disso, né? Quer dizer, é uma nova forma de pensar, né? Uma nova forma de sentir, de agir, de ver. Eu vi quanto que eu estou distante de quem eu era. E glória a Deus por isso. Então, nós não podemos permanecer na prática do pecado. Esse é o poder.
né? Outro tipo de poder. Vamos aqui em Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, nos lugares mais distantes da terra, até os confins da terra. É outro tipo de poder. É o poder que Deus nos dá de testemunharmos dele. Tem que ter poder, gente. Tem que ter poder. A nossa ordem natural, a nossa estrutura humana natural, pecaminosa, nós não temos esse poder de testemunhar de Jesus Cristo. Testemunhar de Jesus Cristo não significa, não é só falar, né, gente? Falar, tem muita gente falando muita coisa, né? Mas as pessoas hoje, como sempre foi, e cada vez mais vai ser assim, as pessoas elas precisam ver. Nós, como seres humanos, para a gente aprender alguma coisa mesmo, né, não apenas o conceito, mas aprender alguma verdade, sermos transformados por essa verdade, nós precisamos ouvir e precisamos ver. Ver aquela verdade materializada na vida de alguém para falar, agora eu entendi o que é isso. Não adianta a gente falar. Então, para isso nós precisamos de poder para testemunhar. Então, testemunhar, gente, vem do original lá, martírio, né? Quer dizer, é um martírio mesmo. Você tem que se sacrificar a sua vida, às vezes as suas amizades, né? Segundo Timóteo 3,12, fala que aquele que quer viver piedosamente vai sofrer perseguição. Então, o mundo é inimigo de Deus, Tiago 4,4, e nós estamos num mundo que é inimigo de Deus. João 17,13, né, Jesus fala que vai nos dar da sua alegria, e logo depois, 17,14, ele fala que o mundo vai nos odiar. Então, termos alegria em meio ao mundo que é inimigo de Deus, né, que nos odeia, tem que ter poder, né, gente? Então, a gente não pode querer ser amado pelo mundo. Hoje a gente vive aí uma cultura, né, onde você vale pelos likes, pelos seguidores. Isso é uma bobagem sem tamanho, né? A gente não pode achar que nós vamos ser amados pelo mundo. Não, o mundo é o que Jesus fala, né? O mundo nos odeia, o mundo é um lugar de aflições, né? Jesus deixa isso claro, que no mundo nós teremos aflições. E 2 Timóteo 1,7 fala, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que dá poder, amor e autocontrole. Então, aqui, um outro tipo de poder, e eu vejo isso aqui muito aplicado aos nossos relacionamentos, né? 2 Coríntios 5:20, nós somos embaixadores da mensagem da reconciliação. Então, nós temos que ser aquelas pessoas que temos poder de nos relacionar, de amar as pessoas, de domínio próprio, de levarmos a mensagem da reconciliação. É muito estranho aquele que se apresenta como cristão, aquela pessoa que onde chega, aquela pessoa tóxica, né? Aquela pessoa que onde chega arruma problema. Então, veja, esse é o poder, né, gente, que Deus nos concede. Vamos nos apropriar disso, né? A gente vencer verdadeiramente o pecado, nós testemunharmos de Cristo e termos relacionamentos saudáveis, que testemunhem. Veja que essas coisas todas estão entrelaçadas, né? A questão do testemunho passa pela questão relacional. A questão do testemunho também passa pela relação de nós vencermos o pecado. Como é que eu vou testemunhar de Cristo se eu não venço o pecado? Né? Como é que eu vou me relacionar de forma saudável, testemunhando de Cristo, se eu não tenho uma vida de devoção, se eu realmente não fui nascido de Deus, eu permaneço no pecado? Então vamos guardar, né, gente? Nós vamos trabalhar essa semana, nós vamos ver que nós fomos alcançados pela graça para transformar esse mundo, e para isso nós precisamos de poder. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de termos acesso à Tua Palavra. Tua Palavra, Deus, que nos identifica como Teus filhos, como pessoas, ó Deus, que receberam o poder que vem do alto. O poder de vencer o pecado, o poder, Pai, de testemunhar do Senhor, e o poder, Pai, de, por meio dos nossos relacionamentos, demonstrarmos que nós servimos a um Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é eterno. Então nos ajuda, Deus, nos fortalece nessa caminhada. Nós possamos, ó Deus, ter essa caminhada de poder até o dia em que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade.
É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, dia abençoado, queridos, amanhã é dia do Senhor. Se Jesus voltar, nós estamos aqui de novo, tá bom?